nosso programa está no ar. Muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora. Nós temos Instagram e Facebook aparecendo para vocês. E atenção ao nosso novo canal do YouTube, que é o Hit TV ao vivo. Através dele, você acompanha a nossa programação em tempo real, como você vê aí, e assiste também os programas que já foram ao ar. Você vai encontrar aí todo o nosso conteúdo dos últimos tempos. E eu quero te lembrar que para acompanhar a nossa programação ao vivo, além do canal do YouTube, você pode entrar no site hittv.com.br, www.hittv.com.br. Tô te esperando sempre também no meu Instagram, @JaqueStefano. Através dele tem sempre um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo e do meu dia a dia. É mais uma maneira da gente interagir. E tô te esperando também no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Já convido você a participar, deixando a sua pergunta para que a sua dúvida seja esclarecida, ou até mesmo trazendo para nós algo sobre o assunto, algo que você viveu, trazendo um pouco da sua história, deixando o seu comentário. A gente fala hoje sobre a importância do autocuidado. E eu recebo aqui para falar conosco sobre esse tema a doutora Daniela Martins, que é psicóloga clínica. Tudo bem, doutora? Tudo, Jaque. Obrigada por esse convite. Prazer te receber novamente, viu? Obrigada. Doutora, o ano está começando e muitas vezes nas metas de um novo ano está o autocuidado. Muitas vezes na meta de um novo ano está um cuidado com o físico, a mudança na alimentação, praticar atividade física. Acho que a gente pode acrescentar aqui algo que eu quero falar muito hoje, que é cuidado com a saúde mental. Sim. Só que a verdade é que quando a gente chega no fim do ano, por exemplo, agora recentemente em dezembro, quando foi feito o balanço, parece que isso vai se perdendo, durante o ano. A gente vai perdendo, e a hora que vai ver, não conseguiu concluir esses planos. Dá para fazer diferente esse ano? Tem uma estratégia para a gente se organizar, não só com autocuidado, mas com os planos que a gente tem para traçar esse ano e finalmente conseguir cumprir pelo menos alguns? Amei, Jaque. Sim. E o que eu amei nesse tema é que quando eu ouço a palavra autocuidado, eu consigo enxergar como viver isso de dentro para fora. Porque o que nos impede de fazer não é o que nós não é eu não saber o que fazer. Sua lista está enorme. Se você pegar a lista de janeiro de 2023, como você está falando, você sabe o que fazer. Mas quando chega em dezembro, tem vários itens que não estão ticados. E hoje, se você me permite, junto com você, eu quero mergulhar para nós conseguirmos entender como a psicodinâmica interfere nos meus não resultados. Perfeito. Por favor, pode começar por aí, até nos explicando. Aliás, para a gente começar do começo, esse autocuidado é aquele auto com U que a gente usa em autoestima, né? Vamos explicar o que é esse autocuidado? Vamos começar por aí? Ótimo, ótimo. Esse auto é literalmente de dentro para fora. E detalhe, depende de você. A grande maioria das pessoas deixa de viver o autocuidado porque coloca no outro a expectativa de receber o cuidado que espera. Uau! Não, gente. Autocuidado é aquilo que você precisa fazer por você. Autoconhecimento, né? Autoestima. O autocuidado, literalmente, é você conseguir ir para o espelho, olhar todas as áreas da sua vida e você enxergar onde eu preciso resolver, onde eu preciso melhorar. Não adianta, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso delegar ao outro uma responsabilidade que é minha. Só que tem uma coisa, Jaque. Por favor. Muitas pessoas não conseguem fazer isso porque olhar para dentro dói. E com essa dor, eu saio de mim e vou para você. Deixa pra lá. Exatamente. Poxa vida, eu preciso tanto de atenção e você não me dá. Você nem me falou que eu não bebi água hoje. Você sabe que eu tenho problema de rim. O rim é seu, né? Você sabe que eu tenho problema de rim. Você não falou que eu não bebi água hoje. Nossa, como que você não me lembrou? Ei, não. O que está te impedindo de verdade de enxergar o autocuidado, a importância de se autocuidar? Perfeito. E quando eu vou para esse lugar, eu até trouxe aqui Por favor. uma frase que eu amo, E eu começo com ela, e o nome dessa frase eu coloco como o dilema. O grande problema é definir os motivos verdadeiros. O que você realmente quer, para assim dar significado à sua luta diária. E não mais somente viver das migalhas dos motivos dos outros.
Jaque, enquanto não tiver significado para mim, que motivação eu tenho para levantar da minha cama e escovar os meus dentes? Que motivação eu tenho para levantar da minha cama e ir para o meu trabalho? Que motivação eu tenho? Você pode ganhar 50 mil reais. Se isso não tiver significado para você, você vai levantar, vai abrir os olhos, o dia vai raiar, você vai abrir os olhos. Para quê? A grande questão é que o autocuidado, muitas vezes, ele não é vivido, porque o significado da minha vida está em viver os seus motivos, a sua motivação. Ou seja, eu vivo em função de você. Mas aí, doutora, já vou abrir aqui vários aspectos, tá? Ontem a gente falou sobre bullying, a gente acabou entrando um pouco na questão criação de filhos e por algum motivo a gente esbarrou em algo que eu vou trazer aqui. O bate-papo foi rolando e a gente falou sobre isso. Aquela mãe que escolhe ficar em casa com os filhos e depois reclama uma vida inteira porque parou a carreira por causa dos filhos, mas a escolha foi dela, não foi dos filhos. Sim. Afinal de contas, eles ou tinham acabado de nascer ou ainda estavam na barriga. Essa decisão Sim. foi dela. Sim. Ainda que o marido tenha decidido isso junto, a decisão foi dela. Uhum. Então, o que eu percebo também sobre essa... Vou colocar aqui a mulher, daqui a pouco a gente pode falar sobre os homens, mas dessa mulher, porque é um pouco do reflexo do que a gente vê. A mulher que trabalha fora, a mulher que trabalha dentro, e ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, e ela cuida da casa. E daí ela fala, não, eu não faço nada por mim porque eu não tenho tempo. Eu não me alimento direito porque não dá tempo, eu não faço uma escova no cabelo porque não dá tempo, eu não vou à terapia porque não dá tempo. Peraí, será que mesmo essa mulher, que eu acho que é o reflexo da maioria de nós, de alguma maneira não está se escondendo atrás de um motivo que ela desconhece, do porquê ela não arranja tempo para ela? Pode ser isso? Já que além disso, não vai ser fácil o que eu vou dizer. Por favor. Mas a grande questão é que a gente faz o que é importante pra gente. Nós vamos valorizar as coisas que têm importância para nós. E a grande verdade é que muitas vezes você não vê a sua importância. A gente não se importa com a gente, né? Exatamente. É por isso que amar ao próximo vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, o amor próprio. Eu tenho uma frase que esse ano está sendo meu lema trabalhá-la. Aquilo que você carrega, você transborda. Enquanto você estiver carregando somente o olhar pelo outro, o cuidado para o outro, o seu combustível vai acabando e uma hora o seu carro vai parar. A grande questão é que nós muitas vezes vivemos para alimentar o carro dos outros, colocar combustível no carro dos outros, mas nós também temos um tanque. E se não enxergarmos que precisamos alimentá-lo, uma hora vai parar. E olha, doutor, o que eu já vi de caso de mulheres que se dedicaram e às vezes de fato pararam a carreira, escolheram ficar em casa, se dedicaram. O marido fez uma grande carreira financeira e quando se separa, às vezes está tudo no nome de outra pessoa, a grande empresa está no nome de um parente, está no nome de outra pessoa, ela fica sem direito a nada e ainda ouve, mas você não saiu para trabalhar. Mas espera aí, ela alimentou esse carro dele, ela esteve em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, deu todo o suporte, muitas vezes administrou o dinheiro que entrou em casa para que esse homem pudesse estar tranquilo trabalhando em casa. Poderia ser o contrário, tá, gente? Eu tô só dando esse exemplo da mulher primeiramente. Como assim? Ela não fez nada, foi por ela. Ela se dedicou uma vida inteira, uma carreira aos outros, ao filho, à filha, ao marido. E as pessoas ainda olham de fora e falam, essa mulher não faz nada. Que triste, né? Isso dói e adoece. Contribui muito para o adoecimento mental. Mas aí o que nós precisamos enxergar também dentro desse contexto? A partir do momento que a mulher toma uma decisão como essa, é muito importante. Qual o propósito da criação desses filhos? É para você ou é para o mundo? A partir do momento que a gente entende que a criação de filhos é para o mundo, nós precisamos compreender que existe um tempo. E que em algum momento esses filhos vão. E é por isso que tem muitos pais vivendo a síndrome do ninho vazio, também vivendo o adoecimento emocional, porque viveram em função da maternidade e paternidade e agora? E os filhos ainda acabam levando uma carga que não são deles. Isso que eu ia falar, porque ainda não é saudável para esse filho, porque chega um momento, e eu falo como mãe, eu sei. Se a gente não se cuidar, a gente quer amarrar no pé da cama da gente. Eu já falei, ainda falei isso ontem, né? Que se eu puder, eu coloco dentro de uma redoma de vidro, e ainda mais eu brinco que eu quero colocar o Davi numa redoma de vidro gospel. Que é pra ainda não conhecer nada do mundo, né? Se a gente puder, de alguma maneira, a gente quer fazer isso, o que é um fardo para eles, não é saudável para eles. A minha luta com meu filho pequeno, doutora, é
que ele se sinta confortável em ambientes que eu não estou. Vai passear com a vovó, vai passear com o vovô, vai pra escola, quer sair com a sua prima, a titia vai levar. Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente deixa os nossos filhos. Eu tô falando aqui de uma rede de apoio em quem eu confio 100%, mas Sim. eu quero que essa criança, sem eu estar perto, se sinta à vontade para brincar, para ser feliz. O contrário é muito ruim para essa criança também, não é, doutora? Criança, exatamente. Você não cria nela o suporte egóico que ela precisará para enfrentar a vida. Se tem uma coisa que a que a superproteção tira da criança, é o aprender a se defender na vida. Não tem como você estar o tempo inteiro. E eu tô falando isso deixando claro que é uma luta para as mães. A gente Claro! quer super proteger, mas a Sim. gente precisa entender, não, peraí. Caiu, vai levantar. Porque eu acho que em algumas famílias acontece muito isso, né? No meu caso, que tem um filho menino, o pai faz muito esse papel. A criança cai, você quer sair correndo. Calma, deixa que ele vai levantar, não foi nada. Então, a gente conseguir medir isso e deixar que a criança vá se virando conforme ele cresce. Isso é importante, né? Jaque, em consultório eu tenho tanto exemplo trocado. Aham. É o pai que fica... Que fica super protegendo. Exatamente. E o que acontece? Quando nós fazemos isso, nós tiramos da criança a conscientização de que, aquela frase de vó, se cair do chão não passa. Isso. Né? Aham. É claro, medidas de segurança. Claro, a gente não né? está falando de extremos, a gente está falando de dia a dia, né? Exatamente. Mas o que acontece? A criança nasce uma folha em branco. Ela não sabe o que é medo. O medo que a criança desenvolve é o adulto que projeta nela. O medo dos pais são projetados nas crianças. E quando a criança fala, nossa, eu tenho medo disso. Aí você pergunta para ela, mas quando foi que você fez isso? Não, eu não fiz. Como que você está falando que você vive uma experiência, um medo de uma experiência que você não viveu? Você nem viveu. Exato. É claro que o medo, ele é protetivo, né? O medo, ele nos garante aí a segurança da vida. Por que eu não pulo de um prédio de 80 metros? Porque eu sei que eu posso não chegar lá embaixo viva. Então, esse medo, saudável. Agora, não, eu não vou deixar meu filho ali porque eu tenho medo de que falem mal dele. Não, eu não vou deixar meu filho ir lá, minha filha ir lá, porque eu tenho medo que as meninas zombem dela. Não. A frustração, ela faz parte da construção da força. O ser humano que não aprende a passar pela frustração é um ser humano que ele tende a desenvolver uma fragilidade egóica muito grande, um ego frágil. Não vai saber se virar, então. Não vai. E é por isso que a probabilidade de não conseguir desenvolver uma resiliência pode resultar em quebra. O que é a resiliência? A resiliência é você passar pela pressão e não quebrar. Agora, você pega um material rígido, você faz isso, ele quebra. Pega um elástico, ele volta ao estado normal. A resiliência tem a ver com isso. É você passar pelas pressões da vida, é você conseguir compreender que a tribulação não tem o poder de te matar, mas que você vai precisar passar por ela. Agora, doutora, uma reflexão com tudo isso que você está nos trazendo aqui me faz pensar que essa mãe e esse pai, pensando em paternidade e maternidade agora, que querem viver a vida do filho, que deixam o autocuidado de lado em prol desse filho, podem ter problemas quando esse filho, de alguma maneira, quiser começar a viver, fazer um intercâmbio, viajar, mas também podem criar esse filho de maneira a ser um adulto frágil. É isso, doutora? As duas coisas e nisso criar uma relação simbiótica. Que seria? A relação simbiótica é literalmente quando o cordão umbilical não é cortado. O filho já saiu da barriga, já cresceu, já não precisa dos pais, só que os pais se fazem necessário na vida dos filhos. E sim, a simbiose é algo muito desafiador e delicado. Quantos homens nós não vemos hoje que estão com suas esposas e se separam e voltam para casa da mãe porque não conseguiu deixar a mãe? Né? Então, nós temos aí, sim, uma fragilidade dentro disso e isso é construído a partir da criação. Agora, os pais também não conseguirem olhar para eles é dor. O que dói, o que faz você pensar que somente na realização de desenvolver a maternidade ou a paternidade te faz feliz? E aí a gente está falando também, doutora, do que a gente vê muito, você com certeza vê mais do que eu, que é quando os filhos vão embora, o casal, a gente está falando de autocuidado, mas vamos pensar da relação do casal, que não foi cuidada, porque afinal de contas eles eram só pai e mãe. Sim. Quando ficam só os dois, eles se veem como dois estranhos, né? Exato, não cuidou. Já que o autocuidado está em tudo. A partir do momento que eu não cuido desse momento que nós temos aqui, eu também não estou vivendo o meu autocuidado.
Por exemplo, como eu me cuido aqui com você? Eu me cuido sabendo que eu estou bem de estar aqui. Poxa, eu quero estar lá? Não, eu quero. A Jaque é legal, tem um propósito, o propósito me motiva. Estar aqui é viver um autocuidado. Isso que nós estamos vivendo é um autocuidado. E a partir do momento que você somente começa a ser a agenda do outro, você diz para o mundo, estou disponível. Tem muitas pessoas que se sentem cansadas e enfadadas de estarem sempre disponíveis para o mundo. E detalhe, em alguns casos, tem pessoas que vivem e passam ali por situações de serem tapetes do mundo. Mas por quê? Porque acreditam que ser disponível é entregar sua vida na mão do outro. Não, gente. E aí eu tô pensando nisso no mercado de trabalho. Se você tem alguém num outro compasso ali, no mesmo ambiente de trabalho que você, seja um gestor ou seja alguém que é igual a você ali na sua linha hierárquica profissional, percebe que você é desse jeito que você está disponível, vai usar literalmente, né? Exatamente. E aí nós precisamos compreender que existe uma grande diferença entre você ser uma pessoa boba e você ser uma pessoa boa. Perfeito. Tem muita diferença aí. Ah, não, tudo bem. Não, ele estava me fazendo mal, mas tá tudo bem. Não. Isso mostra que essa pessoa não aprendeu limite. A nossa vida ela é importante ser vista assim como um quadrado, porque o meu limite começa quando o seu termina e vice-versa. Respeitar os limites é literalmente eu cuidar de você e mostrar para o outro que ele também é importante. Perfeito. Acaba sendo uma mão dupla, né? Total. Vou fazer o seguinte, eu vou pro break, daqui a pouco eu tô de volta, ainda tem muitos temas pra gente abordar aqui. E eu quero entender um pouco mais se o autocuidado de passar um creme, fazer uma unha, escovar um cabelo, cortar um cabelo, também entra nesse nosso bate-papo. Você me conta daqui a pouquinho, tá? Okay. Eu vou pro intervalo e já volto, não saia daí. De volta com o nosso programa e a gente já volta esse bloco com pergunta do público. Vamos conferir. Doutora, a pergunta é assim, ó, é da Magda Maria de Belém, do Pará. Boa tarde, Jaque. Pergunte à doutora Daniela Martins se é importante fazer um diário para saber se está havendo autocuidado ou não. Obrigada pela participação, Magda. Doutora. Eu amei o que a Magda trouxe e, na verdade, sim. Existe o diário de campo, o diário da gratidão, o diário do perdão. E sim, Magda, esses diários, eles contribuem demais para a efetivação das nossas ações. Por que é o diário? O diário, você entra em contato com o seu mundo interno. Então, é uma projeção. A partir do momento que você escreve, você está projetando, tirando daqui e colocando aqui. Nesse processo, você vai racionalizar. O seu processo cognitivo está acontecendo. Enquanto você está colocando aqui, o seu estado mental ele começa a organizar e emoções começam a ser geradas para viver aquilo que você coloca. Então, sim, a escrita, o diário pode ser muito efetivo nas ações e na efetivação das ações que a gente coloca lá. Me fez lembrar, doutora, a gente estava até falando aqui fora do ar, eu e a doutora nos conhecemos há muitos anos através do doutor Gilson, que já veio várias vezes aqui no programa, médico, nutrólogo. Um abraço para ele e para minha amiga Edneia. Estão morando em Dubai, um beijo para vocês. E o doutor Gilson, quando a gente fazia o tratamento com ele para emagrecimento, ele fazia isso, ele te entregava como se fossem algumas folhas de um diário para você ir anotando mesmo o que você comia. O que eu acho mais interessante é que muitas vezes a gente falava assim, mas eu não como tanto, eu não sei porque eu não estou emagrecendo ou porque eu engordo. A hora que você escreve, você olha o tanto de coisa que você está comendo, principalmente o que é fora de hora, porque ali você presta atenção às vezes no seu almoço, no café e no jantar, mas aquelas beliscadas, aqueles, um salgadinho, um salgado, um chocolate, a hora que você visualiza, você fala, uau, eu tô fazendo errado mesmo. Isso que a gente escreve ajuda a conscientizar, então? Jaque do céu, e você acabou de me engatilhar outra coisa. Por favor. Como que eu me autocuido vivendo o diário? Não me auto-sabotando. Não mentindo para mim mesmo. Porque se você... Gilson é maravilhoso, trabalhei com ele. Se você chega lá e mostra aquela folha para ele, ele vai olhar o resultado da balança, da bioimpedância. Quando ele olha aquela folha,
ele vai virar para você e falar, tá faltando alguma coisa aqui. E eu lembro que muita gente falava, quantas vezes eu vi o doutor Gilson falando, às vezes, de amigas, de pessoas, até mesmo de mim que levava, ele falava, se você não emagreceu a meta, porque ele sabia o que ele estava fazendo, né? Se você não emagreceu a meta, é porque você não tem alguma coisa aqui que você não anotou. Porque, obviamente, por ser médico, ele sabia. Quem tem menos a perder, vai perder menos num mês. Mas, para algumas pessoas, ele projetava. Eu lembro que o meu pai, quando foi a primeira vez, foram 6 quilos da primeira semana. Por quê? Porque é uma mudança significativa ali que você faz. E ele contava com isso. Acho que ele tinha colocado mais ou menos esse peso mesmo e depois isso vai diminuindo. Quando ele bate o olho, ele já sabe que ali tem... A gente, às vezes, está se sabotando, não colocou ali tudo, né? Exato. E essa questão da autossabotagem, o não colocar, vai te levar para o espelho. E aí vem a culpa. E a culpa, já que nos impede de nos autocuidarmos. Você está pagando para um processo de emagrecimento. Você está se dispondo a vivê-lo. Você está indo, se deslocando, né? Gastando seu tempo também. Exatamente. E não está fazendo direito? Sim. Por quê? Aí é onde entram os gatilhos emocionais que acabam nos impedindo de viver o autocuidado. Quais podem ser esses gatilhos? Por exemplo, a busca pelo prazer. Eu desloco a minha impotência no que eu não estou conseguindo lidar na minha vida. Eu desloco a impotência daqui pelo prazer na comida. Não consigo resolver esse problema. Pede uma pizza. Vou fazer a minha gestão financeira. O que eu ganho não é o suficiente para pagar tudo. Bom, se eu pagar isso, vai ficar sem isso, tá. Deixa quieto tudo isso aí. Gente, vamos pro restaurante. Ou seja, o recurso não tem. Aquela frase, né? Vou comprar uma bolsa que vai resolver todos os meus problemas. Exato. E o problema é financeiro, né? Pelo amor de Deus, né? Ou vou comprar uma pizza e vou resolver todos os meus problemas e o problema tá nessa parte da saúde. O prazer. O prazer entra como uma compensação à impotência que eu sinto diante da situação que eu não resolvo. E é por isso que a nossa lista em janeiro é enorme e em dezembro ela termina muito aberta. Porque ela continua enorme muitas vezes, né? Porque você não cumpriu nada, né? Exato. E justamente a impotência, vão acontecendo várias coisas na sua vida e você vai se deixando. E aquilo que você se predispõe a fazer e você falha, você não consegue se perdoar. Puxa vida, comi esse chocolate. Doutor Gilson, comi o chocolate. Você precisa ter coragem para assumir. E o que a gente faz muitas vezes é, já que eu fiz isso errado mesmo, agora eu vou desencanar ou vou fazer errado a semana inteira, depois eu retomo. Segunda eu volto. Mas só que hoje é volto. terça. Ainda tem quarta, quinta, sexta. Não, segunda eu volto. Entendeu? E isso é o quê? Você não conseguir se perdoar. Volta. E o meu pastor, ele brincou da pregação que ele fez, falando, né, sobre o começo de ano, e agora me fez lembrar. Dieta a gente começa sempre na segunda-feira. Atividade física é mês que vem, que a gente precisa se preparar para começar um negócio. E eu fico pensando que talvez esteja aí também uma autossabotagem, né? E aí eu já quero incluir. Quando a gente fala de, no caso das mulheres, fazer uma unha, uma escova, no caso dos homens, fazer um tratamento, cortar o cabelo, esses cuidados externos podem estar ligados ao autocuidado também? Em gênero, número e grau, 100%. Por quê? Porque isso está dentro da autoestima. A grande questão é que muitas pessoas levam a autoestima como uma coisa banal. Isso não é importante. Não, autoestima? Não, isso não é importante. Gente, autoestima é o que vai gerar motivação para a vida. Se você não está bem consigo mesmo, você vai transbordar isso. Se você não tem o prazer de arrumar o seu cabelo, se você não tem o prazer de arrumar as suas unhas, se você não tem o prazer... Quantas pessoas se olham no espelho, mas não se enxergam? Estão lá escovando seus dentes na frente do espelho, mas não estão se vendo. Se maqueiam, mas não estão se vendo. Porque não gostam do que vê, gera dor. A imagem gera dor. Meu Deus. Enquanto eu não parar para cuidar da minha autoestima, eu não vou me conectar com os motivos verdadeiros que me fazem viver. E isso é a grande sacada do autocuidado. É você conseguir perceber que antes do outro tem você. E aí você me faz lembrar de uma coisa, doutora, que a minha avó faleceu, todos sabem, né? Eu falo muito, inclusive, sonhei com ela essa noite, sinto muitas saudades, mas quero falar sobre os cuidadores, porque minha mãe por muito tempo ficou ali cuidando da minha avó, se dedicando totalmente nesses últimos anos, precisando ainda mais da ajuda da minha mãe, porque eu já estava com 86 anos. E o que eu percebo, a minha mãe me falou, filha, eu não estava me olhando no espelho.
Então agora, por mais que esteja ainda vivendo luto e seja muito difícil, quero comprar uma base, quero comprar um batom, quero fazer um tratamento para o rosto. E eu tô vendo, apesar do sofrimento do luto que todos nós temos, e para ela que morava com a minha avó ainda mais intenso, parece que eu tô vendo um respiro também. Hoje eu falei para ela, mãe, a sua pele tá diferente, porque a gente nunca quer falar isso, né? Mas começou a descansar um pouco, começou a viver um pouco. E ela não tinha esse escape. E eu acho que vale a gente falar, e eu falava muito isso pra ela, o cuidador precisa se cuidar também, não precisa? Sim, e como? E Jaque, também assim, vamos ser realistas. Há coisas que a vida coloca pra gente que não vai ter jeito. Você vai ter que imergir naquele tempo, viver aquele tempo e acabou. Seja o início da maternidade, ou seja, cuidar de um dos seus pais. Você não tem o que fazer com aquilo. É essa situação que se apresenta e pronto. Exato. Né? Só que isso é uma fase. Perfeito. O problema é quando nós tornamos uma fase... eterna. Exatamente. Não. Como o que eu achei muito interessante, você repetiu 2 vezes. Eu sei que ela está no luto, mas só que ela comprou uma base e tal. Eu sei que ela está vivendo um luto forte, porque morava com ela. Você reconhece o momento que ela está, mas enxerga que ela está florescendo. E o que acontece com o autocuidado de muitos? Sentem-se culpados por estar bem quando a situação é o caos. Mas não é isso que eu percebo. Eu lembro que logo depois que a minha avó faleceu, eu tinha marcado algumas coisas pra fazer de estética mesmo, mas já fazia, sei lá, uns 2 meses. Eu falava, não vou. A minha mãe, não, filha, vai. E eu falava, mas você não tem coragem de se cuidar ainda. Por quê? Eu me sentia culpada de como uma das pessoas que eu mais amei na minha vida faleceu e eu tô indo fazer um tratamento no rosto. Olha que curioso. Fala um pouco sobre isso, doutora. Psicológico, total. É como se você se sentisse culpada. Eu não devia estar aqui me cuidando, né? Exatamente. Acho que é isso que a gente pensa, né? Exatamente. Só que não. Nós precisamos compreender que dentro do caos, dentro da dor, nós não paramos de viver. Nós não deixamos de viver. Aprove ao Senhor recolher um ente querido nosso. Sim, vamos passar pelo luto, sim. Só que se você não beber água, se você não comer, se você não continuar se cuidando, daqui a pouco quem adoece é você. Não era plano do Senhor isso. Só que nós vamos trazer isso, por quê? Porque acreditamos de forma inconsciente que nos cuidar é errado diante do que aconteceu. E detalhe, a pessoa não está mais aqui. Ou seja, isso é dependência da aprovação social. Você está com medo do que os outros vão pensar de você. E pra gente que confia em Deus, a gente sabe que ela tá na glória e que a gente ainda vai rever, né? Então tem muito também do que os outros vão pensar, Total. Né? Não tem uma história de faleceu alguém, você não pode fazer festa por 6 meses? Peraí, mas às vezes é o filho que faz aniversário, alguém... Como assim você nunca mais vai celebrar a vida porque alguém faleceu? É um paradigma também, né? Total. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E há um tempo para todas as coisas. Chorou, ok. Só que o ciclo muda. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Nós temos dificuldade de interromper ciclos. Nós temos dificuldades de viver términos de ciclos. É que nem aquela mãe, você já deve ter visto diversas vezes, que o filho ou a filha casa e parece que morreu alguém, né? Nossa. Depois ela fica como se estivesse em luto depois disso. Fala um pouco sobre isso também pra gente, doutora. Relação simbiótica. Não cortou o cordão umbilical. E aí aquelas questões eternas de briga de sogra com nora. Entendeu? Você não ganha uma filha, você ganha uma inimiga. A mulher que roubou meu filho de mim. Ai, eu tenho um filho menino. Ai. Eu vi esses dias um meme que eu achei ótimo, que é a mãe falando, eu tô muito triste porque o meu filho vai passar o Natal com a família da esposa. Aí mostra o filho com 3 anos, né? Ela já sofrendo por antecipação, porque um dia isso vai acontecer. É uma brincadeira que também, se a gente não prestar atenção, reflete a nossa vida assim, né, doutora? Total. E detalhe, você ainda pode ser uma das responsáveis pelo não sucesso do casamento do seu filho. Porque dependendo de como ele tem a ligação com você, ele também vai se sentir culpado de ser feliz lá e você aqui, falando da falta dele, falando o impacto que a ausência dele tem. Ou seja, você vai se fazer... culpa, atrapalha Total. A vida dele lá. Na verdade, você faz ele carregar você pro casamento dele. A simbiose tá aqui, pode estar lá também, né? Mas isso, é né? Claro, a relação simbiótica. Então, o cortar o cordão umbilical, Jaque, é saúde. Mas aí, doutora, ainda falando sobre esse autocuidado nos primeiros meses de vida da criança, é óbvio, eu acho que é absolutamente natural a gente entender que nos primeiros meses a mãe vive para aquela criança. Só que em algum momento dessa maternidade, a mãe que passa a não ser mais esposa, que passa a não ser mais profissional, que passa a não ser mais nada, ela tem que retomar.
A gente Sim. sabe que nos primeiros meses a gente nem dorme, é uma dedicação completa ali no comecinho, meu Deus do céu. E a gente é mesmo um só com a criança. Mas a mulher tem que ir retomando. Eu lembro que quando eu voltei a trabalhar, a primeira semana, eu tinha 2 amigas daqui da TV que tinham tido filhos também, e a gente falou, meu Deus, a gente tá almoçando sem um choro, é isso que tá acontecendo, a comida tá quente. É um retomar, ao mesmo tempo que você sente muita falta, você fala, tô respirando. Como é que é esse retomar pra gente não criar essa relação de simbiose e não deixar nem a criança viver? É começar a criar a consciência de que isso é bom para os dois. Tá. Isso é bom para os dois. Por quê? E isso também não quer dizer que a mãe que não está, que não, como você falou, decide viver a maternidade ali. Não, por 3 anos, por 5 anos eu não vou trabalhar, vou viver a criação da criança. Ok. Só que se fazer presente o tempo inteiro é mostrar para a criança que você está ali o tempo inteiro. Quando a gente sabe que isso não é real. Verdade. Então, por exemplo, mesmo você estando em casa vivendo a criação integral, tem momentos que é importante você sair, a criança perceber a sua ausência, mas saber que você volta. E isso a mãe também desenvolver essa consciência, porque isso tanto você que voltou a trabalhar, quanto as mães que vivem a integralidade no cuidado, o que acontece? Podem acabar acionando o gatilho de, sem mim, ele não vive. É tipo assim, sem mim nada podemos fazer. Ele não vai conseguir, né? Ele não vai Exatamente. conseguir viver se eu não estiver perto. Essa não é uma verdade. Essa não é uma verdade. Então, este mito precisa ser ressignificado. Se isso não for ressignificado, você adoece e adoece a criança. E sem contar o medo que muitas mães e pais têm, que é, se eu morrer, o que vai ser do meu filho? Nossa. Quer dizer, significa que você não está criando seu filho para aprender a viver, né? Exatamente. É você se fazer presente na vida dele o tempo inteiro. Nós precisamos compreender que a criança não é sua extensão. Deus não te deu um filho para você fazer dele a sua extensão. Aliás, é uma flecha que você tem que lançar, né? Isso! Não é nem para ficar grudado com você, né? Em algum momento essa flecha tem que ser lançada, A grande né? questão é, você é valente para isso? Por isso que é flechas na mão do... Quem precisa ter coragem para lançar é o cuidador, é os pais. Então, trabalhar essa mente, criar esse mindset é muito importante. Agora, doutora, vamos lá. Como o tempo está passando aqui, eu quero voltar a alguns tópicos que eu acho que são importantes. Você falou dos gatilhos que podem nos atrapalhar no autocuidado, citou alguns. Pode estar relacionada a falta de autocuidado com alguma patologia também? Uma depressão? Pode ter alguma patologia por trás disso? Na verdade, já que a partir do momento que nós colocamos uma pedra de 1 tonelada em cima da autoestima, pode esperar. Eu já espero. A primeira coisa que eu recebo, vem, né? A conta vem. Não tem como. Não tem como, porque a permissividade que você dá ao mundo de acabar com você aos pouquinhos é muito grande. E o que vai sendo tirado de você, dinheiro não paga. Sonho, expectativa, alegria. Isso está dentro da autorrealização. Motivação, autorrealização, autoconfiança, autoestima. São coisas fundamentais para que você tenha uma vida emocional e psicológica saudável. Agora, doutora, então, você está falando aqui muito pra gente, eu estou sempre ressaltando aqui o alto que vem da gente, o que o outro não vai fazer. Mas eu quero também fazer uma pergunta que é sobre o quanto esse companheiro, esse marido ou essa esposa, ou esse pai, essa mãe, esse filho, pode olhar para o outro quando ele está muito perdido e ajudar a resgatar. Porque, de novo, vou dar exemplo de algumas mães que eu conheço que tiveram crianças. Por exemplo, eu tenho uma amiga que um dos filhos dela veio com a síndrome do espectro autista. E daí ela começou a se dedicar integralmente. Um dia eu fui visitar e eu falei, amiga, ela sempre esteve muito bem alinhada, tanto roupa, cabelo, toda arrumadinha. Ela falou pra mim, ela falou assim, nunca mais fiz a minha unha, nunca mais fiz uma escova. Aí eu conversei com o marido dela, a gente armou um esquema, ela conseguiu ir ao salão. Às vezes, a pessoa tá tão desassistida. Eu sei que a gente tá falando do alto, mas em que momento essa amiga, esse marido, esse companheiro, ou até os filhos para uma mãe, né, podem olhar e falar, eu vou te ajudar, eu vou te estender a mão para que você possa voltar a cuidar de você. Isso é importante? Enquanto você fala, eu vou me preparar para dar um recadinho, tá? Claro, por favor. claro. Na verdade, sim, é onde nós vivemos a importância da empatia. A partir do momento que eu olho o outro e consigo enxergar que eu posso contribuir para que o outro tenha esse florescer interno, por que não fazer? Muitas vezes a gente acha que, poxa vida, cuidar de alguém é eu estar lá e fazer por ele. Não, não é somente sobre isso. O seu estender a mão para alguém que precisa de você pode fazer com que a vida dessa pessoa mude de forma positiva.
e ela consiga voltar a viver esse autocuidado. Então, sim, se você pode, você está vendo a sua esposa, você está vendo que faz tempo que ela não tem um momento dela, faz tempo que ela não consegue praticar alguma coisa que gere nela autorrealização, autossatisfação, faça um pouquinho mais, se achegue mais, para que ela tenha o tempo que ela também precisa. E agora chegou a perguntinha, doutora. Essa pergunta que chegou pra gente é da Fernanda. Obrigada pela participação, Fernanda do Rio de Janeiro. Oi, Jaque, é possível fazer autocuidado entre família, esposa, filhos? Mais ou menos o que a gente estava falando aqui, né? Isso é possível? Sim, é possível. E se você me permite, Jaque, eu trouxe alguns itens aqui que vai responder também essa pergunta. Por exemplo, como que eu posso fortalecer o meu autocuidado? Imponha limite nas pessoas. Boa. Por quê? Porque tem pessoas que elas te pedem favor toda hora, o dia inteiro. Verdade. A questão não é simplesmente falar, não, não vou fazer mais. A psicóloga falou que não é mais para fazer. Não, não é sobre isso. Mas é você saber se impor, se posicionar com educação, com amor, com carinho. Olha, agora eu não consigo. Eu consigo te ajudar daqui a pouco, ou depois, ou amanhã. Tudo bem? É colocar limite das pessoas. Se você não coloca limite nas pessoas, você vira a agenda delas. Perfeito. A pessoa faz a sua agenda contando com você para fazer as coisas delas. Valorize suas qualidades. Não tem como eu viver o autocuidado sem eu enxergar, olhar para mim e falar, poxa vida, eu faço isso aqui legal. Quando eu estou adoecida, eu não consigo enxergar isso. A pessoa não consegue nem pontuar as próprias qualidades, Exatamente. Né? Então, vá para o espelho, procure. Dani, não tenho? Tem. Elas estão aí. Evite relacionamentos destrutivos. Se tem uma coisa que eu amo, escolha a mesa que você vai sentar. Uau. Dani, como assim? Uau. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não sou eu, não. Salmos não está falando isso. Se você não escolher as mesas que você senta, elas podem te adoecer. Como? Fazendo com que você fira seus princípios e valores. Gente, assunto pesado, fala mal dos outros, ou quem também só fica julgando. Eu acho que a maturidade traz um pouco isso de, eu não preciso passar por isso, eu nem vou a esse lugar. E eu não tô falando sobre não ter uma vida social, não, acho que a gente tem que ter vida social, mas Sim. nem vou passar por isso. Outro dia eu tava numa mesa ali, tava agradável a conversa, de repente a conversa virou, sabe o que eu fiz? Ai, gente, me dá licença. Levantei e saí, e é um dos meus ciclos sociais, assim, mas a gente tem que saber quando já não cabe mais, a gente não cabe mais naquele ambiente, né? E é difícil fazer isso, né? Não é uma tarefa fácil, né, doutora? Sim, porque não é sobre você romper. Não é sobre romper. E às vezes são ambientes que você não vai poder deixar mesmo de Exato. frequentar. Às vezes é o seu trabalho ou alguém do seu ciclo familiar, né? Exatamente. Mas o posicionamento, de alguma forma, você consegue comunicar. Você já vai colocar essa barreira, né? Exatamente. Quando você internamente se posiciona. E é o autocuidado que vai fazer isso. Porque quando você se posiciona, você está trabalhando você. Você está se colocando e vindo para o mundo. Ter pensamentos positivos. Gente, ó vida, ó céus, ó azar, não dá. Isso não tem como te aproximar do autocuidado. Pelo contrário, te afasta. Te gera inseguranças, te gera incertezas, desmotivação, desesperança. Não! A nossa esperança é Cristo e nós precisamos compreender que a esperança, ela alimenta os sonhos. Então é importante sim ter pensamentos positivos. Criar projetos para o futuro, não só a lista lá, tal, mas criar um projeto, beleza, eu quero eliminar não sei quantos quilos. Tá, qual projeto que você vai fazer para isso? Você vai recorrer a alguém? Não, vai só fechar a boca? Tá, só fechar a boca, mas como? Criar um projeto, porque senão, já que tudo que fica no genérico não vai. Se tem Precisa uma nomear, coisa... né? Vou fazer isso, vou ao médico, ou vou ao nutricionista. Agora, junto a isso, caminhando aqui, infelizmente, para os nossos últimos minutos, doutora, eu quero falar sobre saúde mental. Em que momento, eu sei que, e nem a doutora Dani é assim, de falar que todo mundo, toda hora, tem que procurar psicólogo, eu sei que a gente toma um cuidado disso, embora eu acho que em algum momento todo mundo deveria fazer terapia. Mas, quando que chega aquela hora, falando especificamente sobre a falta de autocuidado, assim, como você daria dica para quem está nos assistindo falar nesse momento, talvez você precise de uma ajuda de um profissional para você começar esse autocuidado, doutora? Já que a partir do momento que tudo que eu estou falando aqui junto com você está gerando dor em quem está ouvindo por não conseguir se ver nisso. Não conseguir se ver pensando positivamente, não conseguir se ver saindo do lugar onde está, continuar se sentindo bobo da corte no mundo, sendo literalmente a agenda das pessoas em todos os momentos.
não se sentindo aprisionado na sua família, aprisionado no seu trabalho. A partir do momento que sentimentos como esses inundam o nosso ser, isso vai tirando de nós a alegria de viver. E olha, eu sei que muitas vezes a gente fala que nem tempo tem, mas fora os valores variados, hoje você pode fazer terapia online. Então, assim, aquele tempo de deslocamento, eu sei que, como mãe, eu digo isso, a maior parte do tempo que eu tenho, eu prefiro estar com meu filho do que gastar com outras coisas. Então, às vezes a gente deixa de fazer coisas pelo tempo de deslocamento. E hoje é possível fazer terapia online, acho que vale reforçar isso, né, doutora? Meu Deus do céu, eu atendo clientes na Espanha, atendo clientes na Austrália, atendo clientes de um monte de lugar, sim. O atendimento online hoje, graças a Deus, ele virou uma coisa séria, né? Então, você consegue ter resultados efetivos e um processo psicoterapêutico muito, muito, muito positivo de forma online também. Doutora, chegou uma pergunta, eu acho importante a gente fazer para você poder ajudar a pessoa. Então, vamos colocar, por favor, essa pergunta que chegou? Que eu acho interessante para ajudar. Da Caroline, obrigada pela participação, Carol. Olá, boa tarde. O que fazer para esquecer algo horrível que te disseram e que te afetou muito no autocuidado? Sou uma adolescente de 17 anos e tenho depressão e TDAH. Obrigada pela participação, pela coragem de escrever pra gente, viu, Carol? Doutora. Carol, se você me permite, com muito carinho eu vou falar isso para você. Não existe esquecer. Existe ressignificar. Por quê? Porque, graças a Deus, Deus te fez com uma memória perfeita. Então, você não vai esquecer. Mas a questão é você olhar para isso que entrou no teu coração, porque você ouviu e desceu para o coração. Por isso que você está desse jeito. Isso que entrou e machucou, essa ferida, ela pode ser cicatrizada, desde que você consiga compreender que o outro não tem o poder de te destruir com as palavras dele. Carol, talvez você está se vendo na frase que você ouviu. Você está se vendo nas palavras que você ouviu. Mas o que falaram a teu respeito não é a verdade de Deus sobre você. A questão é que você pode estar tão desconectada da sua essência, acreditando em tudo que as pessoas falam sobre você, que você só se machuca, só se machuca. Mas, garota, de verdade, Deus não te fez para continuar nesse lugar. Se conecte com a tua essência. A tua essência gera vida. E a vida em abundância começa dentro de você. Há quanto tempo você não pratica o amor próprio? Há quanto tempo você não consegue se amar? Até quando o que as outras pessoas falam a teu respeito vai ser mais forte do que o que Deus colocou em você? A tua essência. Garota, se levanta, você tem um propósito. Transforme essa dor em florescimento. E por meio do teu ressignificar, ajude o mundo a descobrir que, assim como você conseguiu, você vai ser um testemunho para as outras pessoas também conseguirem. Eu tenho 30 segundos, eu tenho que encerrar. Eu não sei se essa dor que você sente é de algo que alguém que teria que te amar muito, né? Ou que até te ama em um momento ruim, falou, às vezes uma mãe, um pai, um amigo, uma amiga, alguém muito próximo. Mas é tudo que a doutora Dani falou, tá? Que Deus te abençoe, ressignifique isso. E ainda complementando o que a doutora Dani falou, não tem como ser o que disseram para você. Porque você acha que Deus teria morrido por você se fosse isso? Não. Você é muito preciosa para Ele, viu? Deus te abençoe. Um beijo grande, doutora. Vou deixar aqui, então, para quem quiser entrar em contato, o Instagram, para poder continuar te acompanhando. E se quiser também, através do Instagram, consegue entrar em contato para marcar consultas e tudo mais, né, doutora? Consegue é o @psicodanimartins. @psicodanimartins. Tá passando aí o Instagram da doutora. Depois vai estar lá no Instagram do programa também. Volte sempre. Prazer. Obrigada por esse papo, viu? Prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Um beijo Jaque. grande. Beijo. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma ótima tarde. Te espero amanhã ao vivo, se Deus quiser. Tchau, tchau.